Bom dia para você que está sintonizado aqui no nosso canal do Santuário Nacional. Hoje é domingo, dia de Páscoa. Feliz Páscoa para você que está nos assistindo. Está começando mais uma live do Construir Gente. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Paulinho. Alegria estar com você. Alegria estar com você aí de casa também acompanhando aqui a nossa live. Olha, nós já estamos seguindo há alguns meses, comunicando sempre sobre o Santuário Nacional, obras, projetos sociais, e é uma honra estar aqui com você neste domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para você, a sua família ressuscitou, aleluia! E vamos viver a nossa vida nova em Cristo. E hoje um assunto especial. Sabe qual é o tema de hoje, Jéssica? Hoje é um tema muito legal, um tema que a gente até se identifica. Muito. O poder da própria voz, inclusão social e representatividade na comunicação, olha. Hoje o tema tá bom. Um pouquinho de comunicação. Aliás, comunicação é algo tão importante, né, gente? Eu acho que todo mundo se comunica. Não é verdade? Desde pequeno, né? Desde pequenininho. O choro é uma comunicação, Sim. né? A criança, quando chora, está ali se comunicando. O próprio Jesus é a comunicação do Pai em nosso meio. Coisa linda, hein? Mas não vamos ficar falando aqui sozinhos sobre isso, não. Temos pessoas especiais que vão nos ajudar a refletir. E você aí de casa pode mandar também suas perguntas, combinado? E para falar de comunicação, é claro que a gente deveria trazer muitas outras pessoas. Então hoje a gente tem um time aqui muito especial. Temos aqui o Júnior Militão, que é publicitário. Júnior, muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos que nos assistem aí. Eu sou publicitário de formação e trabalho com comunicação desde 2009. Então aí já passaram de 15 anos de experiência, enfim, e há 10 anos eu tenho minha agência de publicidade, comunicação como um todo, né, marketing. De uns anos para cá tenho me especializado em marketing político também, comunicação política. A Jéssica falou que todo mundo comunica, eu diria que tudo é comunicação. Tudo é. Tudo. Uma roupa, um cenário, a gente tem comunicação verbal, não verbal, então comunicação é tudo, tá em tudo. É verdade. Tem mais gente aqui. Ana Lívia, bem-vinda a estar conosco. Você participou de um projeto social aqui do Santuário Nacional. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom dia, meu nome é Ana Lívia. Em 2023, me formei como técnica de informática e no mesmo ano dei início ao técnico de rádio e TV pelo Santuário Nacional. Aqui eu fiquei 2 anos, em dezembro do ano passado eu consegui me formar. Lá eles me deram 5 módulos relacionados à comunicação. Legal, bem-vinda também a colaborar conosco aqui nesse nosso bate-papo, né, Paulinho? E para completar nosso time, Jéssica, uma pessoa Olha que aí. trabalha aqui com a gente, que está sempre por trás das câmeras, mas hoje veio aqui participar. É o Carlos Mariotto. O Carlos, ele representa também muitos profissionais que já passaram pelo projeto Comunicar e que hoje estão aqui com a gente no Santuário. Muito bem-vindo, Carlos. Olá, bom dia, feliz Páscoa para todos. Eu sou Carlos Mariotto, sou supervisor de operações da TV Aparecida. Eu comecei minha vida profissional com TV lá em 1991, então são 34 anos já trabalhando nessa vida. E uma coisa que eu guardo sempre, que foi uma das primeiras frases que eu ouvi lá: você está começando hoje, então se prepara que você nunca mais vai querer sair desse meio. E é verdade. Assim, eu não me vejo trabalhando em outra situação, a não ser o que eu faço hoje mesmo, sempre por trás das câmeras. Isso que eu estou fazendo hoje, para mim, é um completamente desafio. É porque é Páscoa. Também, é vida nova, tá vida vendo? nova. Quem sabe, hein? Vai aí O início mudar de um novo vida. ciclo, né? Não, porque eu sempre falo o seguinte: se eu quisesse parecer, eu ia ser artista, né? Porque a minha vida profissional é cinegrafista, então é sempre por trás das câmeras, não é melhor. Ah, mas alegria ter vocês conosco, viu? Agora, já que vamos falar sobre comunicação, quando falamos a palavra comunicar, o que vem à mente de cada um de vocês? Começa com você, Júnior. Bom, comunicar. A gente, nos bastidores, a gente estava falando que eu disse que isso era até uma pergunta meio filosófica, né? Porque pessoalmente, comunicação é minha vida, eu diria. Porque eu só trabalhei com comunicação na minha vida profissional, diversos segmentos diferentes, mas sempre com comunicação de alguma maneira. Então, comunicar para mim é quase tudo, porque a gente comunica o tempo todo, a gente se expressa o tempo todo. E nem sempre, porque se a gente pensar na base da comunicação, né, o emissor, a mensagem e o receptor, quantas nuances tem nesse universo, né? Às vezes o que eu falo aqui para alguém vai soar de uma forma, para o outro vai soar de outra, então é muito complexo, ao mesmo tempo é algo inato, né? A gente se comunica naturalmente. Acho que é isso. É isso. E para Ana Lívia? A comunicação, para mim, é essencial para a evolução do mundo. A gente precisa da comunicação.
Para uma oração é a comunicação, para ajuda é uma comunicação, é uma mensagem. Então a comunicação é essencial para o meio do ser humano. Certo. E aí, Maria? Para mim, comunicação é viver em sociedade. Eu acho que a gente precisa se comunicar, a gente não vive só. Né? Então, trazendo para a realidade profissional aqui de televisão, o próprio cinegrafista que está ali atrás, ele está se comunicando, ele está fazendo com que isso que a gente está fazendo agora chegue às outras pessoas. É uma forma de comunicar. Então, comunicar para mim é viver em sociedade, a gente precisa um do outro. E é legal isso, né, que o Marioto falou, o Júnior também, a Ana, cada um fez aí essa sua composição. Agora, vamos dar uma aulinha de comunicação aqui, Paulinho? Ixi, Pode vamos ser? lá, Rapidinho, você lembra? Para você estar mais fresco, Olha, hein? Eu faz acho. pouco tempo que eu me formei. É verdade, o Marioto falava, né? Emissor, receptor, né? Nós estamos aqui emitindo uma comunicação para você. Você é o receptor. O meio é, de fato, assim, o canal, né? Não é aqui o canal do YouTube. O canal é a internet, de fato. É o canal que nós estamos usando para transmitir uma mensagem e nós temos um contexto. O contexto é a nossa live. Exatamente. Expliquei rapidinho. Nossa, ótimo, ótimo. Já pode até dar aula. Ai, que bom. E é muito legal quando a gente entende esse poder da comunicação, porque a gente consegue melhorar em vários âmbitos. Quando a gente estuda a comunicação, quando a gente quer se aperfeiçoar, quer melhorar nisso, seja no âmbito social, no âmbito profissional, a gente consegue sempre estar melhorando, né? Ah, com certeza. A comunicação é, como vocês disseram, né? É a base de tudo. Nós precisamos nos comunicar bem. Agora, o fato de você se comunicar bem não quer dizer que o outro também está entendendo exatamente aquilo que você está dizendo, né? Isso vocês falaram também. Então, que a nossa comunicação seja clara, objetiva, isso também está na nossa composição. Sim. Né, do jornalismo. Exato. E você, Júnior, que é publicitário, você percebe essa diferença na maneira de se comunicar? Porque a gente sabe que cada público é um público. Qual a maior dificuldade que você entende nisso? Nossa, com certeza tem muita diferença. Vocês citaram aí jornalismo, né? Eu sou da área de publicidade e em publicidade a gente tem que pensar sempre em como ser o mais assertivo possível. Não que no jornalismo não, mas vocês têm um espaço para destrinchar, para diluir mais a mensagem. A publicidade não, você tem um outdoor que a pessoa passa de carro a 80 km por hora ali na estrada. Se a mensagem ali não for muito clara, muito objetiva e rápida, passou e já foi. E é por isso que a gente vê outdoor, por exemplo, só com o símbolo da marca ou com algum ícone que represente a marca. Então ali também é comunicação, às vezes não tem uma palavra escrita, mas a gente sabe de que marca se trata, de que campanha se trata. Então eu acho que a principal diferença, talvez, é que a comunicação publicitária, né, ela demanda essa objetividade muito grande. O tempo inteiro a gente tem que reduzir os textos, tem que torná-los mais objetivos para essa comunicação ser clara mesmo assim, né, pela agilidade, né, pela rapidez. E aí, Marioto, quais são os desafios da comunicação dentro da TV? Porque aí ele falou da publicidade e aí na TV, né, a questão, o câmera tem que ter todo o cuidado possível para transmitir também a mensagem de um programa específico, enfim, explica um pouquinho melhor para a gente. Eu gosto sempre de dizer que o operador de câmera, o cinegrafista, ele é o primeiro espectador do apresentador. Então, tipo assim, vocês estão apresentando, você está dizendo, então a sua verdade, o primeiro a ouvir é ele. Então ele precisa entender o que você está falando para tentar, com o trabalho dele, que é só fazer uma imagem, que muitas vezes a pessoa pensa que é só fazer uma imagem, não é só isso, a gente precisa tentar levar para as pessoas em casa aquilo que você está falando, através da imagem, um enquadramento perfeito, se aquele momento é para uma imagenzinha mais fechada ou mais aberta, compor, por exemplo, está falando de Nossa Senhora, compor a imagem com Nossa Senhora ou não, se aquele momento Nossa Senhora nem tem que estar ali, porque às vezes o assunto é um pouco pesado, então fecha. Essa comunicação precisa ter. Nós, por trás das câmeras, a gente não é um mero espectador, a gente também faz parte do processo de comunicar. Tá? Então, principalmente quando é programa musical, por exemplo, a gente precisa estar antenado naquilo que está acontecendo. Eu não preciso conhecer a música, eu não preciso saber da música, mas eu preciso saber aquilo que a mensagem que aquela música está interpretando, ou tecnicamente falando, tipo assim, se está tendo um solo de violão, de guitarra, por exemplo, eu preciso mostrar isso para quem está em casa. Porque às vezes a pessoa está em casa, nossa, que barulho que é esse? Entendeu? E às vezes passa e não passou, não foi. Uma outra coisa que é simples, vocês como apresentadores, quando vocês estão olhando para a câmera e vocês dão uma olhadinha para o lado, vocês não sabem que dúvida que vocês dão para quem está em casa. Por que esse cara está olhando? O que aconteceu ali? Entendeu? É uma comunicação porque você criou dúvida para quem está em casa. A partir do momento que você dá uma olhadinha para o lado, a pessoa já quer saber para onde que ele olhou, o que aconteceu. Caiu alguém? Entendeu?
E muitas vezes isso interrompe o pensamento, interrompe aquilo que você está falando, porque distrai a pessoa, aquilo que você está falando muitas vezes se perde naquele momento por uma distração. Então, Gera o ruído, né? É o Que a gente ruído, fala não, na comunicação. E para você, Ana Lívia, a ideia de comunicar, de comunicação, mudou para você quando você começou a participar do projeto? Era outra visão que você tinha? Mudou bastante. O projeto Comunicar mudou a mente tanto pessoal como profissional. Além de técnica em rádio, TV e informática, eu sou designer de sobrancelha e leste de extensão de cílios. Também trabalhei no comércio de Aparecida. Tem que ter muito cuidado para lidar com a pessoa que a gente está atendendo. Uma fala, uma expressão nossa pode gerar Uma dúvida, né? um problema. Então é muito importante a gente saber se comunicar e como a gente vai se comunicar com a pessoa. E é verdade essa questão de comércio, né? Se a pessoa passa uma certa insegurança dentro daquilo que ela está vendendo, esquece, né? O cliente vai embora. Então, também no comércio, você tem que saber se comunicar muito bem para passar segurança, para vender bem o seu produto, vender bem o seu serviço, né? E hoje em dia é isso que você falou também, Júnior, a própria vestimenta, né? Hoje em dia não, aliás, desde que o mundo é mundo, né? O quanto a vestimenta também comunica, é uma comunicação. A gente vê quem tem mais, quem tem pouco, quem quer mostrar demais o corpo, quem quer mostrar de menos, quem tem a modéstia, quem não tem, enfim, quer dizer, tudo comunica, né? Quem quer passar de fato uma seriedade, né? Quem quer de fato passar, ser uma pessoa mais descolada. É muito interessante falar de comunicação porque, enfim, engloba mesmo muita coisa. Sim, e a própria linguagem corporal fala muito sobre a gente também, né? Total. Quando a gente está conversando com a pessoa, querendo ou não, a gente vai observar como ela está se comportando, se ela está nervosa, se ela está com raiva. Então tudo isso é legal porque também são 3 áreas muito diferentes. É verdade. Embora tudo esteja interligado, são realidades diferentes, né? E aí, quais dicas vocês dariam para quem não tem muito jeito de se comunicar? Se comunica, mas não tem muito jeito de se comunicar. Quem está em casa acompanhando agora? Vamos começar a falar com o pessoal que está em casa direitinho. E aí? Eu começo? Bom, aí são várias dicas, né? Eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo tão conectado, né? Vocês aí com o tablet na mão, a gente antes de entrar aqui com o celular. Então, se você tem dificuldade, comece em casa, grave um vídeo seu ali no espelho, se apresentando. Legal. Enfim, oi, meu nome é tal, eu faço tal coisa, eu tenho tantos anos. Para você se observar depois, é ruim. Já vou avisar que a gente normalmente não gosta de se ver no começo, né? Mas isso já vai te ajudar a quebrar um pouco essa barreira de se expressar na frente de outras pessoas. Porque ali, embora esteja só você e o celular, existe essa coisa, nossa, agora eu tô gravando, então, como você falou da postura, né? Que postura que eu uso? Será que tá legal? Será que as palavras que eu escolhi tão bacanas? Enfim. Então, acho que é uma dica interessante. A gente trabalha com muitos clientes, às vezes a gente vai gravar e alguns clientes têm muita dificuldade de gravar. Né? Imagino que vocês passem isso em alguns momentos aqui também, com alguma entrevista, enfim. E eu sempre, no caso aí de profissionais, né? Uma dica que eu dou sempre. Você é o profissional da sua área. Então, provavelmente você vai saber muito mais sobre o seu assunto, sobre o seu tema, seu segmento, do que quem está te ouvindo. Então, tem essa segurança. Bom, eu tenho segurança sobre o que estou falando, então já é um gancho para você segurar no sentido de falar com mais tranquilidade. Né? Pensar nas palavras. Então, acho que são essas dicas aí, a princípio. E você, Ana Lívia, tem alguma coisa que você usou que te ajudou bastante, que você pode passar para outras pessoas também? Como que eu queria que viessem até a mim. Como que eu queria que falasse pra mim, o jeito de se vestir pra mim. Então eu olho pra mim primeiro, pra depois eu olhar pros outros. Como que eu queria que viesse falando pra mim. Aí eu uso isso com as pessoas. Educação, uma boa veste, uma boa expressão, um bom sorriso. Legal. E aí, Marioto, dicas? Tem muitas dicas. Olha, dica é difícil. Eu acho que o grande problema é a timidez. Eu posso falar por mim mesmo, entendeu? Eu sou extremamente tímido. Tem muita gente que fala assim, você é bravo. Não. Eu acho que eu escondo atrás da minha cara, então, da minha timidez que está ali atrás. Né? Então, eu acho, pegando o gancho que ele falou, acho que você tem que começar com aquilo que você sabe. Entendeu? Se você sabe fazer sobrancelha, especialista em sobrancelha, então começa dando dicas de sobrancelha. Eu acho que vai por aí. E tente fazer alguma coisa que você tenha conhecimento, que você saiba falar direitinho. Acho que é por aí.
e deixar a timidez de lado. É difícil, para eu estar aqui, vocês não sabem como é que é difícil. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? A gente vai reforçar isso A sempre. Verônica ficou falando na minha cabeça, falando. É isso, é um time de comunicação, né? Sim. E aí todo mundo vai se ajudando. Temos aqui os profissionais que sempre nos ajudam nessa comunicação, de entrar em contato com aquelas pessoas que vão nos ajudar de acordo com cada assunto. Agora, vamos entrar então no assunto do Santuário Nacional, dessa obra social mantida pela família dos devotos, Paulinho? Sim. Projeto Social Comunicar. Marioto, explica um pouquinho para quem está em casa, que projeto é esse? Esse projeto começou há 2 anos atrás, em parceria com o Senac, certo? E daqui para frente vamos seguir com uma outra instituição, que é o Senai. Mas eu diria que até esse projeto, na verdade, indiretamente, ele começou há mais ou menos 20 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, um dos funcionários da TV mais antigo, ele tem 34 anos. Não, 35 anos ele tem, hoje. A TV vai estar fazendo esse ano 20 anos. Se vocês forem bons de matemática, vocês vão ver que ele tinha 15. Certo? Ele é o nosso... no momento que a gente está fazendo esse programa agora, ele está lá... Ele está no Pantanal gravando. Certo? Ele está lá no Pantanal hoje, gravando. Então ele começou com 15 anos. E outra coisa que eu gosto de falar, na minha sala, da parte de supervisão, nós somos em 6. Tirando eu, que já sou mais velho, os outros 5, todos eles vieram do projeto social do Santuário Nacional. Então, tipo assim, a coordenação da parte operacional da TV hoje são 5 meninos. Todos eles com idade média de 35, 36 anos, que veio de projeto social. Então, por questões de normas, hoje a gente precisa respeitar, então por isso que foi criado o Projeto Comunicar, para que seja feito através do Senac, através do Senai, para que essas pessoas possam receber o seu diploma, o seu DRT, que são as normas do sindicato de radialista, que o profissional precisa ter esse documentozinho aí, esse númerozinho que precisa ter, então precisa fazer um curso técnico. Então, aí esse curso técnico tem duração de 2 anos, e estamos começando agora com o Senai, que vai ser o idealizador desse projeto todinho, para que essas crianças possam receber os seus diplomas no final do curso. E como faz diferença, né? A gente fica vendo vidas transformadas. Você foi falando aí eu acho legal pessoal, porque eu fui lembrando aqui também. Eu comecei lá embaixo. Eu tive que começar, eu não comecei com 59, com 57 anos. Eu estou aumentando a minha idade. Eu não comecei com 57 anos de idade. Eu comecei novo. Eu tive pessoas lá embaixo, e quando eu comecei, não tinha muito esse negócio de sindicato, que tinha, entendeu? A gente entrava, a gente ia aprendendo. Eu tive professores para me ensinar. Então é uma gratificação que eu tenho hoje, também poder fazer parte. Por mais que nesse projeto de 2 anos, nós a TV, nós não envolvíamos muito no curso, porque eles tinham os professores deles. Então eles estudavam a parte prática deles, eram dentro dos estúdios da TV, da rádio. Mas a evolução deles é legal. Hoje, né, nós estamos em abril, nós temos 2 funcionários novos na casa que veio do projeto. Já são funcionários nossos da casa hoje, né? Então, tipo, a gente está de olho, a gente está ali percebendo, a gente vê a pessoa crescendo. Tudo bem que, infelizmente, alguns desistem por meio do caminho, porque qualquer área vai acontecer isso mesmo. A pessoa vai lá e não é isso que eu quero. Mas a gente vê o crescimento dessas pessoas, é muito bom, isso é legal. E falando em comunicação, é importante também que a gente divulgue esses projetos, né? Para que mais pessoas conheçam, para que você que pode ter um interesse venha participar com a gente também. E a gente tem um exemplo prático aqui hoje de uma pessoa que participou do projeto. Ana Lívia, como que você descobriu o Projeto Comunicar? Como que ele chegou na sua vida e você começou a participar? Eu sou ex-aluno da Casa do Pequeno, que também é um projeto do santuário. E em 2022, eles me chamaram para uma conversa que abria esse novo projeto. Eu sou da turma pioneira do projeto e se eu queria participar. Daí eu aceitei, minha mãe também falou que era super importante. Aí eu fiz as entrevistas e consegui entrar. Aí ao longo do projeto fui desenvolvendo novas áreas práticas que eu nunca me vi. E o bom também desse projeto é que a TV disponibiliza tudo, desde a mesa que eles mesmos usam profissional, a câmera profissional, tudo. Faz a gente sair para gravar, até a edição.
eles dão. Foi muito essencial até para hoje mesmo, para todos os alunos que fizeram hoje gravar um vídeo, expor um trabalho, é muito bom. E é legal a gente falar, até eu vou puxar a brasa para nossa sardinha, porque a gente tem um excelente parque tecnológico, não é, Marioto? Não, com certeza. Hoje temos que falar sobre as nossas máquinas, sim, equipamentos. As câmeras nossas que a gente usa na TV, por exemplo, são as câmeras que você vai lá no estúdio da Globo, ela está lá. Você vai no estúdio do SBT, ela está lá. Então nós trabalhamos com equipamentos bons, bem cuidados. E a gente... o que ela falou é essencial. Nós não temos medo de colocar esse equipamento na mão deles. Eu acho que só aprende colocando na mão. Você não vai aprender à distância. Tem alguns cursos por aí que você pode aprender à distância, mas operar um equipamento, não tem como o equipamento está lá, você sentadinho aqui, esse aqui funciona assim, se assim, você vai falar, beleza. Mas você precisa botar a mão. Então a gente não tem medo de disponibilizar os equipamentos que nós temos na casa, e é que ela falou, é verdade, é equipamento de uso nosso, não é equipamento que a gente não usa mais, não, é equipamento que a gente usa. Então, sempre existe uma comunicação de que dia que eles podem ir, é o dia que nós não temos gravação, então vocês podem usar determinado espaço do estúdio, então o equipamento está aqui. Não tem aquele negócio de o equipamento antigo da TV, não. O equipamento antigo da TV nem está na TV mais, não sei nem onde está. Nós só temos equipamento de uso nosso. Legal, gente. Ô, Júnior, ouvindo, né, Marioto e Ana falarem um pouquinho do projeto Comunicar, o que você pensa sobre isso? Nossa, eu tô encantado. Você passou pela TV Aparecida. Exato, eu ia citar isso também. Bom, eu tô encantado, porque eu mencionei que eu trabalho com política também, comunicação política, e a gente acaba, eu pelo menos sou muito preocupado com essa questão social e de projetos sociais e que possam, de fato, colaborar para encaminhar as pessoas para o mercado de trabalho, para descobrir uma profissão, enfim, né, para se desenvolverem, para essas pessoas se desenvolverem. Então, ouvindo os dois aqui, ouvindo que a direção ali da parte técnica de produção, muitos vieram desse projeto também. Nossa, eu fico muito feliz, genuinamente muito feliz. Tenho certeza que o projeto vai crescer ainda mais. Temos aqui uma formada, né, no projeto também. Isso é lindo mesmo. Queria deixar meus parabéns registrados aqui a todos os envolvidos. Eu trabalhei aqui em 2011, trabalhei na TV Aparecida. De fato, a questão da estrutura, da produção, é realmente algo grandiosíssimo. É muito, os profissionais são muito bons. Eu me lembro, até hoje eu falo disso, né, do pacote gráfico, né, o pessoal que eu tinha mais contato na época, pelo meu núcleo lá, como o pessoal era fera, assim, feríssimo demais. De vez em quando eu encontro o pessoal na rua ainda, dou um abraço, pergunto como estão as coisas. Então, voltando rapidamente ao projeto, realmente eu acho que parabenizar o Santuário, né, essa instituição, por desenvolver esses projetos. E na questão social, eu acho que é fundamental. Não adianta só a gente criticar, a gente apontar e, enfim, buscar culpados se a gente também não faz a nossa parte, a gente não contribui, né? Então, isso é uma contribuição gigantesca para a sociedade aqui, para essas pessoas seguirem suas vidas, né? E é muito legal porque realmente tem essa disponibilidade para que os jovens consigam aprender na prática mais sobre comunicação, né? Os equipamentos, as coisas da TV. Marioto, você percebe que o jovem, ele tem esse maior apreço pela comunicação? Porque o jovem gosta mais de tecnologia, está mais envolvido nesse meio. Você percebe esse maior interesse desse público? Eu acredito que hoje toda essa parte de comunicação está na moda, né? Porque hoje no celular você consegue fazer tudo. No celular você pode postar vídeo, você pode ver vídeo, você tem essa situação na palma da sua mão. Então eu acho que existe esse interesse, mas eu diria que também é um desafio porque a juventude hoje precisa entender que para você, no grosso modo, para você ganhar o dinheiro, para você trabalhar, você precisa fazer o curso corretamente, você precisa aprender corretamente para você ser um bom profissional, certo? E toda empresa vai querer ter os seus melhores profissionais para poder ter uma qualidade de trabalho. Isso a TV Aparecida também é assim, como qualquer outra emissora é assim. Qualquer ramo de trabalho é assim. Então as pessoas querem ter os seus melhores. Então os jovens hoje eles precisam aprender, se esforçar e se profissionalizar. Eu sempre brinco para as pessoas que aprender câmera é a coisa mais fácil do mundo. O triste é estar ali sentado e fazendo o trabalho diariamente. Aprender é fácil. Enquadramento, você guarda direitinho, como é que faz zoom, como é que faz movimento, você guarda na cabeça perfeitamente. Mas como eu vou usar isso no meu dia a dia?
Então, aí sim que a pessoa precisa. Nós começamos falando no comecinho de comunicação, é exatamente isso aí. Aprender ali é facinho. Em uma semana você está ali, você liga, desliga, você fala o que você quiser na câmera ali. Mas usar ela no dia a dia, esse é o desafio. É aí que a juventude precisa ter esse apreço de se aprofundar mesmo, entendeu? Se ligar. Por exemplo, quando eu comecei, não tinha curso. O que eu fazia? Eu assistia a televisão e ficava curioso como é que o cara fez aquilo. Quando eu ia trabalhar, eu tentava repetir aquilo que fazia, né? Voltando a falar desse primeiro menino, que é o Joãozinho, eu não esqueci de falar o nome dele. Quando eu comecei a trabalhar na TV, eu entrei na TV no dia da inauguração. E o Joãozinho já trabalhava porque ele tinha sido contratado uns dias antes, uns meses antes. Aí, como eu já tinha, né, uma certa bagagem, eu fazia alguns movimentos de câmera lá e eu via que o Joãozinho sempre via eu fazendo. Quando chegava no intervalo do programa, ele pedia para mim para pegar a câmera, eu deixava, ele começava a repetir tudo aquilo que eu fazia. E perguntava para mim, é assim? Tá certo? Tá certo? É assim que a pessoa aprende. É vendo, tendo os seus exemplos e buscando isso aí, se aprofundar naquilo lá. Não só aquilo que o professor falou. É ter uma predisposição, né? Boa vontade. Claro que tem o talento, tem que estudar, mas tem que ter essa predisposição também, boa vontade de pesquisar, de ir atrás, de ter humildade também de aprender com o outro, porque tem gente que hoje em dia não é muito assim, né? Então tem que ter a humildade de saber também acolher o que o outro tem a oferecer. Enfim, gente, eu quero dizer assim, que essa vida nova que nós estamos falando, Páscoa, né? Vida nova que nós proporcionamos através do Santuário Nacional acontece pelos projetos sociais. É verdade, são 12 projetos sociais mantidos pela nossa família dos devotos. E temos muito a agradecer, porque você que participa da nossa família estende suas mãos, oferece o que tem, de fato, né, que está no seu coração e transforma vidas. Esse é o poder do amor, isso é incrível, né? Nós estamos construindo gente e por isso estamos aqui nessa live especial agradecendo, dizendo para você que nos acompanha e ainda não faz parte da nossa família, tem um QR Code aqui na tela, pode acessar, fazer o seu cadastro ou então liga pra gente, 0300 210 1210, não é isso, Paulinho? Isso mesmo, e falando em Vida Nova, que você consiga transformar vidas com a gente. Graças à sua colaboração, graças a você que participa da família dos devotos, a gente consegue transformar vidas, a gente consegue mudar a realidade de muitas pessoas. E para você conhecer um pouco mais dos nossos projetos sociais, é só acessar 12.com/construindo gente. Lá você vai ficar por dentro de tudo e claro que Deus toque no seu coração para que você participe e nos ajude a cuidar de cada vez mais pessoas. Meu Deus, passou rápido o nosso tempo. Temos muito a agradecer vocês, Marioto, Ana, Júnior, obrigada pela colaboração, né, por passarem esse tempinho aqui conosco. Feliz Vida Nova para vocês, feliz Páscoa, né, para toda a família. E considerações finais, querem mandar um abraço para alguém, enfim? Bom, obrigado pelo convite, contem sempre comigo. O pessoal do projeto também pode contar comigo se precisar ir lá falar com o pessoal, com os alunos, se quiser visitar a agência também, que é aqui pertinho. Fiquem à vontade, já sintam-se convidados. Um prazer estar com vocês. Feliz Páscoa para todos que estão em casa e para todos vocês aqui também. Obrigada, Ana. Agradecer ao Santuário Nacional, né, que graças a ele e a família dos devotos, eu sou formada em rádio e TV com DRT, podendo trabalhar em qualquer emissora. Olha, obrigada a você. Marioto, muito obrigada por ter deixado a timidez de lado. A timidez está ali atrás, olhando para mim. Ali. Vida nova, vida nova. Então, eu queria agradecer, né, poder estar aqui falando um pouquinho, mandar um abraço para todo o pessoal da equipe do A12. Eu tenho uma frasezinha que eu acho que encaixa direitinho construindo gente. É uma coisa que, não sei nem se foi eu que criei essa frase, mas é uma coisa que eu trago muito comigo. É que quando conhecimento adquirido e não compartilhado não tem valor nenhum. Então, acho que tudo aquilo que a gente aprende na vida, a gente tem que compartilhar. A partir do momento que a gente compartilha algo, a gente cresce com aquilo também, né? Então, eu acho que é uma frase que, não sei nem se foi eu que criei, eu trago essa frase sempre comigo, que eu acho que resume muito o que é o projeto hoje. Acho que todo mundo pode se ajudar, todo mundo pode crescer junto. Acho que esse é o desafio. Pessoas crescem, o mundo melhora e, de fato,
todos os sonhos que a gente tem de uma sociedade melhor, nós conseguimos alcançar, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Paulinho. Obrigado, Jéssica. Mais uma vez a gente está junto. Verdade. E assim a gente está encerrando mais uma live Construir Gente. A gente agradece muito pela sua participação, graças a você que participa, que está aqui conosco mês a mês. A gente consegue falar sobre todos os projetos que a família dos Devotos cuida com tanto carinho, né? Mês que vem tem mais, viu? Mês de maio, mês das mães. O que será que vem por aí? Contamos sempre com você, viu? Um beijo, Deus abençoe a sua semana. Façamos uma semana muito abençoada. Tchau! Até mais!